Olá, seja bem-vindo a mais um momento de reflexão e crescimento. Hoje, de maneira diferente do que nós fazemos durante a semana, eu quero te convidar para uma jornada especial. Vamos falar de algo essencial para todos nós: a força da conexão, a importância de recomeçar e como pequenas mudanças podem transformar a nossa vida. Por isso, convido você a acompanhar uma história. Talvez você se veja em algumas dessas situações, ou talvez conheça alguém que precise dessa mensagem. Então, prepare-se para essa experiência e permita-se refletir sobre o caminho que tem trilhado. Vamos juntos. Todos nós, em algum momento na vida, já sentimos o peso da rotina, a sensação da estagnação ou até mesmo a dúvida se realmente estamos no caminho certo. A vida pode ser difícil, cheia de desafios e incertezas, e às vezes parece que estamos apenas sobrevivendo, em vez de realmente viver. Mas se eu te dissesse que existe um caminho para a transformação, que você não precisa continuar preso ao passado ou aos medos que paralisam. Hoje vamos acompanhar a jornada de alguém que, como muitos de nós, se viu perdido, mas encontrou uma nova forma de viver. Uma mudança que começou dentro dele, mas que transformou tudo ao seu redor. E essa pode ser a sua história também. A vida segue um ritmo acelerado. O tempo não para, as ruas sempre cheias. E cada pessoa segue o seu próprio caminho. Mas no meio de tudo isso, quantos realmente se sentem conectados? Pedro é só mais um no meio dessa multidão. Passa por centenas de pessoas todos os dias, mas a solidão ainda o acompanha. Que falta? Porque mesmo cercado de gente, ele sente esse vazio. Os dias passam, um atrás do outro, sem grandes mudanças. Mas e se houvesse um jeito diferente de viver? E se a chave para uma vida plena não estivesse na correria, mas em algo mais profundo? Lá em cima, a cidade parece um organismo vivo. Luzes se acendem, carros se movem, sem parar, como se cada um soubesse exatamente para onde ir. Mas será que todos realmente sabem? Todos nós, em algum momento, nos deparamos com uma escolha: continuar no mesmo caminho de sempre, ou tentar algo novo. Pedro sente que chegou a esse momento. Mas qual direção deve tomar? Pedro era um homem comum. Trabalhava todos os dias no mesmo lugar há anos, cumprindo suas obrigações, mas sem entusiasmo. Sua vida parecia um ciclo repetitivo: acordar, ir para o trabalho, voltar para casa, dormir, e no dia seguinte tudo de novo. Ele se sentia cansado, não fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente esgotado. Suas relações eram superficiais. Ele evitava conversas profundas e não se permitia sonhar com algo maior. Sempre que pensava em mudanças, logo surgia uma voz em sua mente dizendo: "É tarde demais para isso, já estou acostumado assim." Até que um dia algo diferente aconteceu. Em um momento de cansaço extremo, Pedro sentou-se em um banco da praça e observou as pessoas ao seu redor. Algumas estavam rindo, outras conversando animadamente, e ele percebeu que enquanto ele se sentia sozinho no meio de uma multidão, outras pessoas pareciam realmente conectadas umas com as outras. Foi nesse momento que ele começou a se perguntar: será que a vida pode ser diferente? Sem perceber, Pedro começou a observar mais atentamente as interações ao seu redor. Ele percebeu que algumas pessoas enfrentavam dificuldades, mas não estavam sozinhas. Elas tinham amigos, família, uma rede de apoio. Certo dia, um colega de Pedro percebeu que ele estava desanimado e o convidou para uma reunião com um grupo que se reunia para compartilhar experiências e refletir sobre a vida. Pedro hesitou no começo. Ele nunca foi de compartilhar seus sentimentos, mas depois de muita insistência aceitou o convite. Naquele encontro, Pedro viu algo diferente.
As pessoas ali falavam sobre suas dificuldades, mas não com desespero, e sim com esperança. Havia um senso de propósito e apoio mútuo que ele nunca tinha experimentado antes. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que poderia haver algo mais para a sua vida. Mesmo com aquele novo sentimento, Pedro ainda tinha dúvidas. Ele pensava: será que não é tarde demais para mudar? Mas então ele ouviu alguém dizer: o passado não define quem você pode se tornar. O importante não é o que ficou para trás, mas o que você decide fazer daqui para frente. Essas palavras ficaram martelando na mente de Pedro. Ele percebeu que estava preso a crenças limitantes que ele mesmo criara. E se em vez de se lamentar pelo tempo perdido, ele começasse a construir um novo caminho a partir de agora? Com essa reflexão, ele decidiu dar um primeiro passo. Começou a mudar pequenas atitudes. Sair mais, conversar com pessoas que traziam algo positivo para a sua vida e, principalmente, buscar entender qual era seu propósito. Pedro nunca havia percebido que dentro dele havia dons e talentos que estavam adormecidos. Sempre pensou que certas pessoas eram especiais e que ele não fazia parte desse grupo. Mas ao se conectar com novas pessoas, ele começou a enxergar suas próprias habilidades. Ele tinha um jeito único de aconselhar amigos, sabia ouvir e incentivar os outros. Começou a ajudar aqueles que estavam passando por dificuldades e, ao fazer isso, percebeu que algo dentro dele também mudava. Foi nesse momento que ele entendeu: todos nós temos potencial, mas ele só desperta quando decidimos agir. Pedro começou a estudar mais, ler livros inspiradores, buscar conhecimentos que antes ele nem considerava, e pouco a pouco sua vida começou a se transformar. As mudanças na vida de Pedro eram reais. Ele havia dado passos importantes, havia se aberto para novas conexões, havia começado a enxergar a vida de uma forma diferente. Mas, mesmo assim, algo ainda o inquietava. Quando o dia terminava e o silêncio tomava conta, sua mente voltava a ficar inquieta. Será que tudo isso era real? Será que essa paz que ele estava começando a experimentar iria durar? Ou será que em algum momento ele voltaria a se sentir perdido? Na manhã seguinte, Pedro sentiu que precisava de um tempo para pensar. Ele saiu para caminhar sem destino, apenas sentindo o vento no rosto e ouvindo os sons da cidade despertando. Enquanto caminhava, percebeu que, apesar de todas as mudanças externas, algo dentro dele ainda precisava ser resolvido. Não bastava apenas mudar hábitos, não bastava apenas estar cercado por boas pessoas. Ele precisava de um alicerce mais profundo, algo maior do que ele mesmo, algo que não fosse passageiro, que não dependesse de circunstâncias. Pela primeira vez, Pedro se fez uma pergunta sincera: onde está meu verdadeiro refúgio? Onde eu posso descansar a minha mente e encontrar paz, independente do que aconteça ao meu redor? Foi então que Pedro começou a entender. Ele se lembrou de algo que ouvira tempos atrás, mas que nunca havia levado a sério. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Essas palavras ecoaram em sua mente, e ele percebeu que a sua paz não estava em sua rotina, em seu trabalho, em sua estabilidade financeira, nem mesmo nas pessoas ao seu redor. Seu verdadeiro refúgio estava em algo eterno, na sua fé. Quando confiava em Deus, encontrava descanso. Seus medos ainda existiam, mas agora ele sabia onde buscar forças para enfrentá-los. Seu coração, antes inquieto, começou a se acalmar. Pela primeira vez, ele sentiu uma paz que não dependia de circunstâncias. Esse foi o momento da sua verdadeira transformação. Pedro finalmente encontrou o que tanto buscava, um lugar seguro para descansar sua mente. Agora ele sabia que não precisava enfrentar tudo sozinho, que sua vida tinha um propósito, que a paz verdadeira não estava na ausência de problemas, mas na confiança em Deus
e em meio a eles. Com um novo olhar, Pedro sorriu. Ele não tinha todas as respostas, mas agora tinha algo ainda mais valioso: a certeza de que nunca mais precisaria caminhar sozinho. Nossa história chegou ao fim, ou um novo capítulo. Pedro encontrou um refúgio verdadeiro, algo que não dependia das circunstâncias ou das incertezas da vida. Mas essa não é apenas a história de Pedro, não é? Essa também pode ser a sua história. Quantas vezes nos sentimos cansados, sobrecarregados, como se estivéssemos carregando um peso que parece impossível de suportar? O mundo nos ensina que precisamos ser fortes o tempo todo, que não podemos demonstrar fraqueza. Mas será que essa é a única maneira? Talvez você se identifique com isso. Talvez sua sobrecarga venha do trabalho, das preocupações financeiras, dos relacionamentos que não vão bem. Ou quem sabe o peso que você carrega não seja algo visível. Pode ser ansiedade, medo do futuro, a sensação de estar perdido e sem direção. A verdade é que todos, em algum momento da vida, nos sentimos assim. Cansados, exaustos, sobrecarregados. Mas existe um convite especial para aqueles que sentem esse peso na alma. Em Mateus 11:28, Jesus faz um convite poderoso. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Perceba que ele não está dizendo, resolvam seus problemas sozinhos. Ele não está dizendo, suporte tudo sem demonstrar fraqueza. Ele está chamando, venham a mim. Isso significa que o descanso que tantos buscamos não está em uma rotina perfeita, em uma conta bancária estável ou no reconhecimento das pessoas. O verdadeiro descanso está em Deus. Um descanso que não é apenas físico, mas que toca a alma. Um descanso que nos dá paz, mesmo em meio às dificuldades. Pedro, da nossa história, entendeu essa verdade, e eu creio que sua vida nunca mais foi a mesma. Mas e a sua? Como você tem lidado com o peso que carrega? Será que não está na hora de parar para tentar resolver tudo sozinho? Deixar de lado a ideia de que precisa ser forte o tempo todo? Jesus não promete que nunca enfrentaremos problemas, mas Ele promete que se confiarmos nele, encontraremos descanso. Descanso para a mente, descanso para o coração, descanso para a alma. Hoje pode ser o dia da sua transformação. Hoje pode ser o dia que você decide confiar em Deus de verdade e entregar tudo a Ele, aquilo que tem pesado no seu coração. O convite está feito, o caminho já está aberto. A pergunta é, você está pronto para dar esse passo? Lembre-se, nunca é tarde para recomeçar. Se essa mensagem tocou seu coração e se de alguma forma ela trouxe um novo olhar para a sua vida, eu quero te agradecer por ter estado aqui até o final. O seu apoio faz toda a diferença. Então, se ainda não o fez, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, é claro, inscreva-se nesse canal para não perder os próximos conteúdos. Que Deus abençoe sua vida e te fortaleça a cada dia. Nos vemos amanhã no próximo vídeo.